Oi, gente, eu me chamo Laura Julião de Souza, eu tenho 15 anos e eu estudo no Otto, aqui em Capivari de Baixo. E tá começando mais um Papo Cabeça podcast. Oi, gente, eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 14 anos, estudo no Colégio Deon. Bom, agora a gente vai iniciar um assunto sobre ansiedade, então desde já eu já quero apresentar uma convidada super especial. Pode se apresentar. Oi, pessoal. Eu me chamo Marina, sou psicóloga clínica, atuo na cidade de Tubarão e também no meio online, e eu trabalho com foco nos transtornos de ansiedade. Estou aqui com as meninas hoje para ter um papo cabeça com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. Para começar, eu quero saber, assim, o que é ansiedade e como que eu posso distinguir entre preocupações normais do dia a dia e um transtorno de ansiedade. Olha, tu falou tudo, assim, a ansiedade é muito voltada a preocupações, né? A gente, quando pensa em ansiedade, geralmente se pensa muito, assim, nessa questão, né, de uma pessoa muito elétrica, né, uma pessoa muito agitada, e, na verdade, a ansiedade é uma emoção, né? Então, todos nós sentimos ansiedade em algum momento da nossa vida. A ansiedade é uma emoção, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva. O que torna ela disfuncional é o nível, a intensidade e o curso, né, da doença. Então, como que a gente pode distinguir, né, uma ansiedade que é uma emoção normal de uma ansiedade que é algo disfuncional, né? Quando é uma emoção normal, natural da ansiedade, geralmente a gente tem, né, frente a um estímulo que realmente está acontecendo. Por exemplo, você tem uma prova que vai acontecer, então é natural que você fique um pouco mais ansiosa, é natural que dê uma palpitação, né, você tem alguns sintomas. Agora, acaba se tornando disfuncional quando a gente começa a ter os sintomas da ansiedade sem nenhum estímulo que seja realmente perigoso, que esteja realmente acontecendo algo, né? E isso acaba se tornando um transtorno de ansiedade caso seja persistente. Então, caso aquilo volte a acontecer, né, continua acontecendo de uma forma recorrente, pode virar um transtorno e aí acarreta mais prejuízos, assim, para a vida desse indivíduo, né? E o que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade? Caso seja uma ansiedade transitória, algo passageiro, frente a um estímulo que está realmente acontecendo, muitas vezes é algo que vai passar depois que você enfrenta, né? Então, como nessa situação da prova, você vai fazer a prova e depois isso vai passar. E caso seja num transtorno de ansiedade, a gente sugere que em casos leves a moderados, a terapia é sempre o primeiro caminho, né? Em casos graves, muitas vezes precisa de medicação, mas claro que tem algumas coisas que a gente pode fazer, assim, na nossa rotina para tentar diminuir os níveis de ansiedade. Assim, coisas que são muito básicas, que as pessoas às vezes negligenciam e que a gente pode estar fazendo sem nenhum custo, é regular o nosso sono, praticar algum exercício físico e ter uma boa alimentação. As pessoas não entendem o poder que uma boa noite de sono pode ter na melhora do nosso humor, dos nossos transtornos. Então, a ansiedade, ela é bem regulada conforme a gente consegue dormir bem, né? Um adolescente, muitas vezes, precisa dormir de 8, 9, até 10 horas por dia para estar bem humorado, vamos pensar assim, né? Um adulto precisa aí de 7, 8 horas para se manter regular. Então, muitos de nós negligenciamos essas áreas da nossa vida, né? Assim como o exercício físico, que também é muito importante para a gente liberar vários neurotransmissores que são importantes para regular a ansiedade. Então, essas coisas que parecem pequenas, parece algo muito simples, é algo que tem extrema importância. Além, claro, a gente ensina muitos exercícios de respiração na clínica, né? Então, muitas vezes tu tem uma respiração relaxada, algumas práticas de meditação guiada, né, que a gente encontra vídeos no YouTube, por exemplo. E, claro, a gente tem algumas outras técnicas específicas dependendo do sintoma que a pessoa apresenta, né? Mas eu acho que tendo essa tríade aí do sono, alimentação e exercício, já ajuda em muita coisa. Além, claro, que geralmente as pessoas que são mais ansiosas, geralmente têm uma rotina mais desorganizada, ficam muito ansiosas com as preocupações do dia, o que tem para fazer, né, qual atividade que vai fazer em seguida. E nesses momentos, a gente ter uma rotina para a gente poder ter o mínimo de previsibilidade ajuda muito, né? Para que a gente não fique naquela ansiedade, naquela expectativa. Então, eu saber o que eu tenho para fazer amanhã, quanto tempo eu vou levar para fazer cada tarefa, isso ajuda bastante, assim, a regular esses níveis de ansiedade. E tem alguns sintomas específicos para mim saber que eu tô tendo uma crise de ansiedade, que eu posso ter uma crise de ansiedade?
Geralmente, antes de iniciar a crise, a gente já tem alguns pequenos indícios, né? Pequenos sintomas. Então, geralmente começa com uma leve palpitação, algumas pessoas sentem tremor nas mãos, outras pessoas sentem um pouco de falta de ar. Varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas, claro, é sempre importante a gente se conhecer, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir identificar os primeiros sintomas. Então, se eu tô lá em uma situação em que eu tô já sentindo que o meu coração tá meio acelerado, a minha mão tá tremendo, eu tô ficando com um pouco de falta de ar e eu não sei o porquê que isso tá acontecendo, provavelmente é uma crise de ansiedade. Sim. As pessoas às vezes têm medo de que possa ser um ataque cardíaco, que pode, né, ser algum outro tipo de doença, e muitas vezes isso é confundido com a ansiedade, porque ela realmente traz esses mesmos sintomas, né? Mas é importante a gente estar atento ao nosso corpo, perceber quando tem algo que tá diferente do que é o normal, né? E a gente se questionar mesmo, por que isso tá diferente do que é o meu habitual? A partir daí a gente já começa a identificar, hoje eu já não tava me sentindo tão bem, hoje eu já tava um pouco mais agitada, e aí a gente vai conseguindo conciliar e identificar que talvez esteja iniciando uma crise. Sim. Eu, particularmente, eu tinha algumas pontadas nas costas, eu sentia bem antes pontadas nas costas, e eu sentia que minha pele do pescoço ficava vermelha, com bolinhas. Então, eu não sabia de início, mas quando eu fui aprendendo, eu entendia que aquilo já era um sinal, então eu já ficava preparada e cuidava, assim, para não chegar ao máximo, né, ali de ter uma crise, enfim. Olha, é até interessante tu falar isso, porque alguns sinais que a ansiedade dá no nosso corpo, principalmente são doenças estomacais e doenças de pele. Então, essa alergia, provavelmente, que tu estava tendo nessa região do pescoço, tá bem ligada, assim, à ansiedade. Sim. Claro que a gente sempre pede para fazer um acompanhamento com um médico especialista da área, mas também fazer esse acompanhamento, né? Porque não adianta a gente só tratar ali o sintoma e não tratar a causa, né? Que bom que tu conseguiu identificar. A ansiedade, ela é mais comum, assim, em adolescente? Ou não tem? Olha, a adolescência é uma fase que traz muitos conflitos mentais, assim, né, para uma pessoa. Então, é uma fase que já é muito ansiogênica, é uma fase em que geralmente o sujeito ele tá tentando se encaixar em muitos grupos e pode sim ser uma fase que desenvolve bastante ansiedade. Geralmente acontece bastante, mas a gente demora um tempo para identificar, principalmente porque o adolescente às vezes não tem coragem de conversar com os pais ou com a escola sobre isso, e aí até chegar num consultório leva muito tempo. Aí às vezes já chegou num caso de crise de ansiedade, já chegou em casos que são muito extremos e que poderiam ter sido evitados se fosse visto lá no começo, né? Então hoje a prevalência é maior nos adultos, mas eu acredito que também seja por essa busca que é um pouco mais facilitada na idade adulta, né? Na adolescência, às vezes tem um pouco desse conflito de não querer abrir para outras pessoas, de não querer compartilhar com os pais, com a escola, e aí acaba, às vezes, tendo esse tipo de prejuízo, né? E quais são os níveis, os graus de ansiedade? Porque a gente sabe que tem ali o leve, moderado, mas, né? Como que a gente pode identificar eles? Assim, para a gente poder mensurar de fato, é preciso realmente uma avaliação, né, com um psicólogo ou psiquiatra, mas a gente tem esses 3 níveis, né, leve, moderado e grave. Em casos leves e moderados, a gente consegue, vamos pensar que reverter, tratar, né, só com a psicoterapia. Em casos mais graves, geralmente a gente precisa desse acompanhamento psiquiátrico também. Você pode começar identificando através dos prejuízos que isso traz para tua vida, né? Então, se é uma ansiedade que ela te atrapalha, mas tu consegue executar todas as tuas tarefas, provavelmente é uma ansiedade de leve a moderada. Agora, tem pessoas que sofrem tanto com a ansiedade a ponto de aquilo paralisar, de impedir que ela possa fazer as coisas que ela gostaria de estar fazendo. Então, por exemplo, um tipo de ansiedade que é a fobia social. Ela impede que a pessoa se exponha, muitas vezes, dentro de um grupo, ela impede que a pessoa, às vezes, participe de uma entrevista de emprego. Então, isso paralisa realmente a vida da pessoa. Ela gostaria de estar fazendo uma outra coisa, mas ela não consegue, né? E aí, nesse caso, a gente já vai vendo que é um nível de moderado a grave, provavelmente, e aí o tratamento vai se dando dessa forma, né? O que pode acontecer se eu não tratar a ansiedade?
Olha, a ansiedade, assim, no pior dos casos, o que ela pode fazer, os prejuízos são piores para você mesmo, né? Então, no Uhum. sentido de te paralisar, porque no início tu não percebe, mas ela vai te impedindo de fazer pequenas coisas que a longo prazo, se tu não faz nada, daqui a pouco realmente, assim, tu fica tão paralisado que tu não consegue fazer mais nada. Então, tu não consegue entregar um trabalho para um professor porque tu tem medo de como vai ser, tu não consegue dormir direito porque tu tá preocupado com a prova do dia seguinte, e aí vai virando uma cadeia, assim, né? Vai influenciando em todas as áreas da nossa vida. Acaba que isso pode trazer prejuízos na área social, na área acadêmica, escolar, no trabalho. Então, isso pode influenciar os relacionamentos. Todas as áreas da nossa vida acabam sendo prejudicadas em virtude disso. Sim. Uhum. O que que é uma ansiedade silenciosa? Olha, a ansiedade silenciosa acontece com a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não vê ela acontecendo porque acaba que muitos de nós não fomos ensinados a reconhecer as nossas emoções. Então, é difícil, né? Quem já é um pouquinho mais velho e foi ensinado lá na infância a reconhecer quando tá triste, quando tá com raiva, quando tá com medo. Isso é algo que vem de uma educação positiva muito recente, assim, né? No passado, isso não era muito falado. E acaba que as pessoas não estão acostumadas a reconhecer quando elas estão com medo ou quando elas estão com alguma preocupação muito intensa. E isso é um grande problema, né? Porque, como eu falei pra vocês, se a pessoa não se conhece, ela também não consegue pedir ajuda, ela também não consegue manifestar. E acontece que a ansiedade, ela tem sintomas cognitivos e comportamentais. Então, tem sintomas que só acontecem aqui dentro da nossa cabeça e com outras pessoas acontecem nos comportamentos. Então, em algumas pessoas, os sintomas só estão acontecendo aqui na cabeça dela. E se ela não compartilha isso com alguém, se ela não pesquisa para saber se isso é normal ou não, ninguém tem como ajudar, ninguém tem como saber o que tá acontecendo. Nem ela mesma, muitas vezes. Ela sabe que não é algo normal, que é algo que tá incomodando, mas ela tem dificuldade para saber se aquilo é funcional ou não é. Isso é o que a gente chama de ansiedade silenciosa, é aquela que acontece e não é visível, né? Acontece lá dentro e ninguém fica sabendo. E o que a gente pode fazer para se acalmar quando estiver durante uma crise? Porque eu acho que isso é muito importante de saber, porque quando eu tive minha primeira crise, eu entrei em uma crise de pânico por achar que eu estava morrendo. Isso é real, porque começou a faltar o ar, eu comecei a ficar com as mãos envergadas e todo mundo ao meu redor desesperado, que inclusive uma questão que depois eu quero falar. Todo mundo desesperado, o que faz com que a gente fique mais desesperado ainda. E então a preocupação veio, eu achava que eu estava morrendo, o coração pulando, eu não conseguia me mexer, jogada no chão. E eu achava que eu estava morrendo e acabei tendo uma crise de pânico junto. Então eu queria que você explicasse o que a gente pode fazer para uma técnica para relaxar durante ou antes de acontecer a crise. Certo. Faz quanto tempo que tu teve a tua primeira crise? Começou em 2022. 2022. Então, tu já tinha quantos anos? Tinha 14. 14 anos. Pensando que tu é uma jovem de 14 anos, que tem acesso à internet, né? Que já deve ter ouvido falar algumas coisas sobre a ansiedade antes disso. E ainda assim foi difícil identificar, né? Muitas vezes, quando acontece com a gente, é muito difícil de a gente reconhecer e saber o que tá acontecendo, né? E acaba que tem realmente uma pressão quando a gente tá no meio das outras pessoas. Acaba que, assim, o que eu uso de técnica e que eu acho que é mais efetivo, que você pode fazer em qualquer lugar e que super funciona, é a questão da respiração diafragmática. Tu já fez alguma vez? Sim. Que é essa respiração realmente relaxada, onde você vai respirar aqui pelo diafragma e não pelo pulmão. Então, é sempre estendendo a bexiga, estendendo essa parte aqui da barriga, né, que é o que você vai sentir, e desinflando. Então, infla e desinfla, até que você consiga, né, voltar a respirar num nível normal, e isso vai mandar uma mensagem pro teu cérebro de que tu não tá em perigo e de que tu pode voltar à tua estabilidade, vamos pensar assim, Sim. né? Essa é uma técnica que tu pode fazer em qualquer lugar, né? Mesmo se tu tá no meio, na sala de aula, se tu tá no meio, né, de um evento, tu consegue ir lá num cantinho e fazer essa respiração. Sim. Algo que ajuda muito também é tu conseguir ver os estímulos que o teu corpo tá percebendo. Isso é uma prática de atenção plena, que a gente chama, né? É tu tentar nomear as coisas que estão no teu ambiente. Então, 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar, 3 coisas que eu posso ouvir, 2 coisas que eu posso sentir o cheiro, o que eu posso sentir o gosto. Então, quando a gente começa a se atentar a outros estímulos do ambiente, a gente consegue desviar o foco da atenção
E não ficar ali preso só no estou tendo uma crise de ansiedade, né? sim. A gente foge um pouquinho aí desse foco. Uhum. Bom, e agora voltando, né, à minha pergunta de antes, uma dica para as pessoas, o que fazer quando vê alguém que está tendo uma crise? Porque as pessoas ficam apavoradas, elas não sabem o que fazer e não sabem também que faz com que a gente fique mais apavorado ainda, porque a gente também não está sabendo como lidar, né? Então, que dica que você pode dar? Certo. Hoje a gente tem um fácil acesso à informação, né? Então, eu vejo que todo mundo deveria saber fazer alguma coisa para ajudar. E, pelo Sim. contrário, chega no momento de uma crise, as pessoas se desesperam junto, né? E perde aí a noção, assim, da realidade. Acaba que, nesses momentos, eu sempre recomendo que a pessoa preste um apoio incondicional. Então, não é o que tu quer que a pessoa faça. Tu não tem que exigir algo dela naquele momento. Ai, para de fazer isso, para de ficar nervosa. As pessoas dão muitas ordens. E, nesse momento, ela só tem que prestar um apoio e oferecer o que a pessoa pede. Então, tentar ouvir o que a pessoa precisa naquele momento. Tem pessoas que vão preferir estar com outras pessoas, tem pessoas que vão preferir ficar sozinhas, tem pessoas que vão preferir tomar água e tem pessoas que vão preferir não beber nada. Então, assim, é entender o que a necessidade daquela pessoa, Sim. né? Então, perguntar realmente, olha, eu tô vendo o que tá acontecendo, como é que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer nesse momento? Tu quer que eu te leve para algum lugar? Isso pode ajudar bastante. Tu quer tentar se movimentar de alguma forma? Vamos tentar sair desse ambiente? Mas sempre numa pergunta e não numa ordem, né? Sim. Porque seria muito fácil se a gente dissesse pra pessoa, ai, tu tem que se acalmar, e aí resolvesse. Mas infelizmente não é assim que acontece, e cada pessoa tem uma necessidade. Então a gente tem que aprender a ouvir um pouquinho mais do que falar nesses momentos, né? Sim. Eu queria saber o que acontece com um cérebro de uma pessoa que tem ansiedade. O cérebro de uma pessoa ansiosa, assim, ele geralmente tem muitos casos que é uma questão genética e outros que é uma percepção de perigo. Eu sempre digo que a ansiedade é uma percepção exagerada do perigo e uma percepção muito reduzida da sua capacidade para lidar com aquele perigo. Então, a gente percebe as coisas como se elas fossem as piores coisas do mundo e como se a gente fosse a pessoa mais incapaz para poder lidar com elas, né? Então, basicamente é isso que acontece. Assim, tem uma região do nosso cérebro que se chama amígdala, que ela é a responsável por reconhecer as emoções que estão acontecendo, e ela manda uma mensagem para o hipotálamo que ele prepara o nosso corpo frente àquela emoção. É um pouquinho complicado, né? Mas a gente precisa entender que tem uma área do nosso cérebro que reconhece o que está acontecendo no ambiente e que reconhece as emoções, e uma outra área, né, que está ligada a essa, que vai mandar informações para o nosso corpo para ele reagir frente àquela emoção. Por exemplo, num caso de ansiedade, o nosso corpo, ele fica preparado para lutar ou fugir. Não sei se vocês já ouviram esse termo, assim, mas a gente fica bem preparado, então, para lutar ou fugir. Então, o nosso corpo, ele, frente a uma ameaça, que é o que a ansiedade faz, né? A gente vê as situações como perigosas, como ameaçadoras, ele percebe esse perigo e prepara o nosso corpo para enfrentar ou para fugir desse perigo. Então, por isso que a nossa mão começa a suar, por isso que o nosso coração dispara, por isso que a gente tem todos esses sintomas da ansiedade. Na verdade, a gente interpreta isso como sintoma da ansiedade, mas na verdade é uma preparação do nosso corpo para lutar caso algo ameaçador aconteça. Faz sentido? Sim. Bom, e agora saindo desse meio de sintomas, mas passando por um lado de pensamentos, porque eu acho que pessoas ansiosas são confusas e que quanto mais elas não buscam ajuda, mais vai piorando a situação, onde elas começam a se afastar das pessoas. Eu falo assim porque foi o que aconteceu comigo. Quando começou a piorar e eu não buscava ajuda, as coisas começaram a piorar, me afastava dos meus amigos e me trancava dentro do quarto e achava que eu não era compreendida pelas pessoas. Então, assim, que tipo de ajuda você pode indicar para elas? Tipo, buscar de primeira um psicólogo, um terapeuta? Que tipo de ajuda recorrer quando eles querem ficar sozinhos e não querem contar nada para ninguém, sabe? Eu entendo que as pessoas têm muito medo ainda, né, de uma conversa com um psicólogo, de dizer que está fazendo terapia. E realmente, assim, eu entendo que seja difícil abrir a tua maior vulnerabilidade para uma pessoa que é estranha até então, né? Mas a gente precisa entender que se a gente não busca ajuda, prejuízos maiores podem acontecer, né? Eu sei que é muito difícil tu chegar e abrir aquilo para uma pessoa que é uma total estranha, mas ao mesmo tempo tu saber que aquela pessoa, né, confiar que aquela pessoa vai ter os recursos necessários
para te ajudar. Uhum. Nesse momento, assim, muitas vezes as pessoas se preocupam com o que fazer, né, nesse primeiro momento, como que eu vou chegar para conversar com uma pessoa que eu não conheço, e é importante que as pessoas saibam que nesse primeiro momento o psicólogo vai conduzir essa primeira sessão. Uhum. E eu sempre recomendo que você se dê, né, esse prazer de experimentar uma primeira vez. Uhum. A gente só sabe se a gente gosta de alguma coisa, se a gente se sente bem, Uhum. quando a gente experimenta, vai lá, faz, vê se gosta, vê se não gosta, e é a partir Sim. daí que a gente desenvolve os gostos, Deixa né? eu pontuar uma coisa aqui, não se limitar a um psicólogo, porque eu acho que tem vários psicólogos que têm uma determinada área. Eu fui em 3 psicólogos e eu me abri e me identifiquei apenas com um, que foi a pessoa que eu consegui, tipo, realmente fazer minha terapia ali certinho, e os outros eu não consegui me identificar, não era a minha maneira de me expressar, eu acho, talvez. Querendo ou não, é uma relação, né? Como qualquer outro relacionamento, precisa desenvolver vínculo, precisa de tempo, precisa de compatibilidade mesmo, né? De tu se identificar com a outra pessoa Uhum. também criar um bom vínculo contigo. E geralmente, quando tu vai, por exemplo, num restaurante, tu vai num restaurante, tu experimentou e tu não gostou, tu não vai deixar de ir em todos os restaurantes porque aquele primeiro foi ruim. Uhum. Mas eu vejo que isso acontece muito, às vezes, tanto na área da medicina quanto da psicologia. Tu vai num profissional, tu experimenta, e aí, porque aquele profissional não atendeu ali o que tu precisava, tu acaba desistindo, Sim. né? E, na verdade, pode ser só uma questão de identificação mesmo. Ele pode ser um ótimo profissional para outra pessoa, mas para ti talvez não tenha funcionado. E que bom que tu foi insistindo, né? Experimentando, e na terceira tentativa, tu encontrou uma pessoa bacana. Uhum. Eu entendo que muitos dos pacientes que eu tenho hoje, assim, eles vieram também... eu já passei por 4 psicólogos e até hoje nunca deu certo. Eles vêm até meio descrentes, assim, da terapia, né? Meio com o pé atrás, assim, de... Eu não sei se isso aqui vai funcionar, mas isso é uma questão de vínculo. E esse é um dos pilares mais importantes, assim, na nossa área de atuação, né? É tu conseguir estabelecer esse vínculo com a pessoa para que ela passe a confiar em ti e aí tenha maiores resultados, né? No tratamento dela. Sim. E tu tinha me perguntado também, né? Se esse é o único caminho, né? A psicoterapia. E eu vejo que hoje nem todo mundo tem esse fácil acesso, né? Eu sei que fazer um acompanhamento psicológico não é a coisa mais acessível para todo mundo. Então, a gente tem alguns recursos na saúde pública, né, em postos de saúde. Não sei como funciona aqui, né, na região de vocês. Eu sei que aqui na cidade de Tubarão a gente tem, né, no CAPS, a gente tem essas ajudas, né, psicossociais, mas também tem o Centro de Valorização à Vida, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o CVV, vocês conseguem encontrar na internet os contatos deles, onde eles prestam esse suporte para quem está passando por alguma dificuldade emocional, principalmente para aqueles casos que estão pensando em suicídio. Então, ele é bem indicado, né, para quem está sofrendo tanto com ansiedade quanto com depressão, e ele pode ser um recurso para quem não consegue, nesse momento, bancar um tratamento psicoterápico, né? Quando a pessoa fica com ansiedade e ela não consegue se expressar, tipo, o que ela pode fazer pra se soltar, sabe? Que tem gente que não consegue se expressar. Aí eu queria saber qual que ela pode fazer. Olha, eu vejo que tem muitas formas de se expressar. Talvez a pessoa não seja acostumada a se expressar com afeto, talvez ela não esteja acostumada a se expressar através da fala, mas se tu pedir para ela desenhar, por exemplo, ela vai saber se expressar super bem. E eu vejo que muitas vezes a gente se limita a um caminho só, né? Se limita a tentar que aquela pessoa se enquadre numa caixinha que a maioria das pessoas tem essa facilidade. Talvez para aquela pessoa seja difícil. E ela precisa encontrar a forma dela de se comunicar, e as outras pessoas também precisam ser mais compreensivas para entender qual a forma daquela pessoa, né? Talvez ela não consiga falar, talvez ela não consiga expressar através do toque físico, mas talvez ela consiga de outra forma, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor. E muitas pessoas, elas demonstram o afeto, demonstram o carinho de outras formas que são diferentes do que é o habitual. E às vezes a gente precisa estimular para que ela desenvolva cada vez mais aquela forma que é mais fácil para ela. Se ela não se sente confortável em falar, tudo bem, talvez seja uma habilidade que ela precisa desenvolver, ou talvez não, ou talvez ela tá super bem com aquilo, não é nenhum sofrimento para ela, e ela quer continuar daquele jeito, e aí tá tudo bem também, né? Mas é importante a gente saber que se isso causa algum sofrimento, que se isso incomoda essa pessoa,
tem uma forma de desenvolver, né? É uma habilidade, então a gente pode treinar, né? Então, claro que precisa de uma técnica, precisa de jeito, precisa de exposição, a gente precisa passar por cima dos nossos desconfortos, mas é possível fazer diferente, né? Falando sobre as 5 linguagens do amor, eu queria voltar. E uma coisa bem interessante que eu aprendi neste processo de terapia e tudo, foi entender as outras pessoas, não só eu, sabe? Entender as outras pessoas, porque nem todo mundo tem o mesmo jeito, o mesmo pensamento, a mesma fórmula de demonstrar carinho e amor. E eu percebi isso, tipo, vou falar de minha pessoa, com os meus pais, né? Tipo assim, muitos adolescentes hoje não têm essa liberdade de sentar, conversar com os pais e acha que o pai não entende ele e ele não entende o pai, e é uma confusão e não consegue sentar e se abrir, sabe? Isso foi uma coisa que eu levei pra minha terapia. Falei, nossa, eu quero entender os meus pais, porque eu não consigo me abrir. Eu tô vindo me abrir pra uma pessoa estranha, mas eu não consigo me abrir pros meus pais dentro de casa, entende? Porque eu achava que eles não conseguiam me compreender. Depois de muito processo, eu entendi que eu também não tentava compreender eles. Eu queria ser compreendida, mas eu não tentava compreender eles, entende? Então, eu comecei a perceber assim, vou começar a reparar mais neles, nos conselhos, no jeito de, às vezes, dar bronca, vou começar a reparar. E eu reparava que, tipo assim, sempre que a minha mãe brigava comigo assim, ó, minha filha, pega esse computador e assim, aprende nesse computador. E ela falava brigando, mas não era um jeito de brigar. Era uma forma de, tipo, na minha época era mais difícil, eu não tive acesso. Tu tem acesso, tenta, sabe? Isso é o futuro. Então, eu entendi, por exemplo, a linguagem do meu pai, eu me dou melhor com a linguagem do meu pai de amor, porque ele vem, ele abraça, ele é do toque físico. Então, ele abraça, ele beija e ele fala. A minha mãe, ela é do presente, de dar presente. Então, ela vem, ela dá um doce e ela sai, mas isso é a forma dela de dizer assim, ó, eu lembrei de ti, eu saí, eu lembrei de ti e eu te amo. Aí ela sai, depois ela volta, ó, tu não falou que tu queria alguma coisa salgada? Ó, eu trouxe pra te comer. E aí eu comecei a entender, opa, essa é a linguagem de amor da minha mãe. E aí eu pegava e eu dizia assim, ó, ô mãe, eu te amo, tá? Eu também te amo, tá, mãe? Obrigada. E aí começou essa coisa de, tipo assim, eu entender ela e ela me entender também. E essa conversa, esse vínculo, sabe? Perfeito. Às vezes a gente só consegue olhar para o nosso lado, né? Principalmente na adolescência, assim, a gente só compara a nossa vida e a vida dos nossos amigos, geralmente, né? Então, parece assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo na época que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, de eu olhar e às vezes parecer que os pais dos amigos são muito mais legais, né? Parece que a mãe, ai, como eu queria que minha mãe fosse desse jeito, como eu queria que meu pai fosse desse jeito. E, na verdade, eles estão fazendo o que eles podem com os recursos que eles têm, né? Então, muitas vezes a gente precisa também entender um pouco do que eles já passaram, um pouco das experiências de vida deles. Muitas vezes eles estão tentando abrir os nossos olhos para coisas que a gente nunca se deu conta e que a gente não tem ainda um repertório comportamental para conseguir enxergar o que eles querem dizer, né? E eu acho muito bacana tu conseguir já ter essa visão de conseguir ver além do que é a tua expectativa, né? Ver além do que o que tu quer que eles façam por ti. Sim. Né? Entender. É raro isso acontecer hoje em dia. É muito difícil, e Muito principalmente difícil. para alguém que tem ansiedade, porque na ansiedade a pessoa é muito voltada para os pensamentos dela. Uma pessoa que tem geralmente muitos pensamentos acelerados e tem essa dificuldade de olhar para o outro, entender o outro. E que bom que tu tem conseguido isso com a ajuda da terapia, né? Eu vejo que se todo mundo entendesse um pouquinho mais do que o outro passa, a gente saberia respeitar melhor os limites e teria os nossos limites também mais respeitados, né? Isso é uma coisa interessante da terapia também, é você entrar na terapia querendo mudança. Porque tem gente que entra querendo resposta, mas vive no comodismo. Não quer ali mexer o pauzinho pra mudar, entendeu? Tipo, eu entro e eu escutei, mas tu também tem que compreender teus pais. Beleza, eu vou pra casa e meus pais brigam e eu fico imonado e ninguém entende meu lado, ninguém entende meu lado. Pronto, não botei em prática aquilo que era pra eu ter colocado. Então tem que entrar tendo uma visão ampla de tipo, eu quero mudar, eu quero sair dessa situação. Eu né? sempre digo que ir para terapia é muito diferente de fazer terapia, né? Fazer terapia é essa pessoa que está disposta à mudança, que está disposta a fazer coisas diferentes, que está disposta a sair da zona de conforto, e nem todo mundo está disposto a isso, né? Nem todo mundo está à disposição de mudar e mexer e entender que o problema está consigo. Então, a gente precisa também enfrentar um processo de terapia entendendo que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, entender que a gente pode ser a pessoa errada muitas
muitas vezes. A culpa não é sempre do outro. A terapia é um processo ativo, né? Então, se eu for lá só conversar, voltar para casa e nada mudar, não vai resolver nada, né? Tu só vai lá Sim. conversar e expor os teus problemas. O que vai realmente trazer uma melhora pro teu quadro vai ser ter mudanças rotineiras mesmo, aquelas mudanças que tu tem que estar repetindo, treinando, e é a partir daí que tu vai conseguir ter resultados, né? Sim. Eu queria saber também quais são os 7 tipos de ansiedade. Os tipos de ansiedade, assim, eu posso te falar os mais conhecidos, que eu acho que é o que a maioria das pessoas vai saber identificar. É principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que é esse que a gente vê, né, na maioria das pessoas, que é essa preocupação excessiva. Então, é aquela pessoa que pula de galho em galho nas preocupações. Então, hoje ela tá preocupada com a escola, amanhã ela tá preocupada com o trabalho que tem para entregar, daí no outro dia ela tá preocupada com uma briga que teve com os pais, e aí no outro dia ela tá preocupada com o livro que ela tem para ler. Então, ela nunca tá relaxada, ela tá sempre preocupada com alguma coisa, e mesmo as mínimas coisas são capazes de fazer ela ficar, né, preocupada. Essa é a ansiedade generalizada. Um outro tipo de ansiedade também muito conhecido é a ansiedade social, né? Que é a fobia social. Que é esse medo do julgamento do outro, né? Onde a pessoa sempre acha que ela está sendo avaliada de alguma forma. E aí ela tem essa dificuldade para se expor, para se expressar. Um outro transtorno também é o transtorno do pânico, né? Que vocês também já mencionaram aqui. Que é esse que desenvolve realmente os ataques. Que é esse medo de ter novos ataques. Então, geralmente, a pessoa vai lá, ela tem um ataque de pânico. Que foi o que aconteceu contigo nesse primeiro momento. Sim. E aí, às vezes, ela passa a ficar com medo de ter novos ataques. Então, ela começa a evitar lugares, ela começa a evitar situações. E isso acaba se tornando o transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, ele tá bem ligado também com a agorafobia. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é uma variação também do transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela começa a ter medo de elevador, por exemplo, de lugares fechados, porque são lugares que podem desenvolver uma crise. Então, na cabeça dela, estar num lugar desse é um sinônimo de ter uma crise, né? Claustrofobia. Tipo uma claustrofobia, isso mesmo. A agorafobia, não só em lugares assim trancados, mas, por exemplo, uma pessoa que tem medo de tirar sangue. Ela sabe que tirar sangue pode desenvolver uma crise de pânico. Então, se ela começa a evitar esse tipo de situação, pode ser considerada uma agorafobia. E aí a gente também tem as fobias específicas, né? Fobias, então, de animal, fobia de dirigir, de viajar, né? De entrar num avião. Então, todas essas fobias que geralmente todos nós temos algum tipo de fobia, né? Alguma coisa. E isso também é considerado uma variação da ansiedade. E a gente tem também a ansiedade de separação, que também não é muito falada, ela acontece mais com as crianças, que é o medo de ser separado das figuras, assim, das figuras que representam certa segurança para ela, que geralmente são os pais, né? Então a criança ela se sente muito ansiosa porque ela tem medo dessa separação. Então acontece muito assim quando os pais são divorciados e aí ela vai para casa da mãe, vai para casa do pai, ainda não entende muito bem o lugar dela, ou ela não sabe o que vai acontecer com ela frente a uma separação, ou quando ela vai para a escola, ela sente que está sendo separada da mãe e do pai. Então, isso acontece bastante, assim, na infância, principalmente. Esses são os tipos mais comuns, assim, de ansiedade. Sim. Você pode dar um alerta, tipo assim, direcionado para os pais? Porque a gente está dando para as pessoas que têm, para adolescentes, enfim, para todas as pessoas que se identificarem com o que a gente está falando. Mas um alerta em específico para os pais, porque eu acho que tem muitos jovens que escondem, que se fecham, e que por os pais já estar acostumado a não ter essa comunicação em casa, então acha que é normal, e o jovem vai se fechando cada vez mais, aonde ele mesmo se perde na sua cabeça, aonde às vezes pode cometer automutilação, porque quando a gente não tem para onde recorrer, a gente acha que esse é o único meio, né? Dor voltada para outra dor que talvez possa melhorar, né, a nossa situação. Então, um alerta para os pais, porque às vezes eles estão dentro da casa ali, morando junto, e eles nem percebem, né? Eu vejo que muitos pais percebem uma diferença no comportamento do filho, nas emoções, no jeito, mas muitos deles têm medo realmente de chegar para conversar, chegar para perguntar e querer dar essa abertura de fato, né? Eles têm medo também, eu acho que a culpa recaia sobre eles nesses momentos. E eu vejo que
se você é pai, se você é mãe, é importante que você tenha uma comunicação assertiva, uma comunicação muito aberta com seu filho, que dê esse espaço para que ele também seja do jeito dele. Muitas vezes os pais querem exigir que o filho seja como eles, querem exigir que eles fiquem naquela caixinha, né, daquele jeitinho que eles criaram. E muitas vezes o adolescente, ele vem desenvolvendo a personalidade dele, né? É o momento que ele tá construindo essa personalidade. Sim. E é natural que ele tenha, assim, essa labilidade, né? Não seja algo constante. E é natural que isso aconteça. E é importante que o pai também, o pai, a mãe, quando reconhecer algum comportamento disfuncional no filho, porque geralmente eles percebem que o filho tá se isolando um pouco mais, que tá caindo as notas na escola, que talvez ele não tá saindo tanto com os amigos, que talvez ele tá querendo ficar muito tempo no computador. Tudo isso pode ser indícios de que algo diferente tá acontecendo. E eu acho que o melhor caminho é sempre a comunicação, né? Quando a gente tem uma comunicação clara, a gente consegue resolver a maioria dos nossos conflitos. Eu vejo que dentro de casa não é diferente. Muitas vezes aquele adolescente não vai querer abrir o que está acontecendo, não vai querer abrir qual é o problema que ele está enfrentando, mas ele pode sinalizar que tá tendo um problema. Eu vejo que é uma via de mão dupla, assim. O adolescente precisa manifestar e ter essa proatividade de dizer, olha, estou com um problema, mas também precisa ter essa abertura dentro de casa que eu sei que em muitas famílias não tem, né? Esse momento de chegar, o pai sentar, vem cá, filho, vamos conversar, o que tá acontecendo, né? Como é que tá sendo, como é que tá a tua adaptação, como é que tá o teu humor. Isso é algo que foi muito negligenciado, né, por vários anos, mas que hoje a gente tem acesso à informação. A gente tem como saber, né, o que está acontecendo, por que está acontecendo e entender quais são os sintomas. Eu acho que comunicação, assim, é a palavra-chave para esse melhor relacionamento nas famílias. Vou fazer uma pergunta meio que já sabendo a resposta, mas ansiedade tem cura? Olha, a gente não fala em cura, né, na área da psicologia, da psiquiatria, a gente fala em remissão dos sintomas. Então, a gente não fala que alguém sai curado da ansiedade do nosso consultório, porque a ansiedade vai continuar aparecendo, né? Então, não é como se ela ficasse imune de se sentir ansiosa. Não, a ansiedade vai voltar a aparecer. O que acontece é que, a partir de agora, ela vai ter recursos para lidar com essa emoção, né? E talvez isso já não traga mais prejuízos como trazia antes para ela. Mas cura, a gente não acredita isso para nenhum transtorno mental, né? A gente sempre fala nessa remissão dos sintomas, que muitas vezes é quase sinônimo de cura. A gente não fala cura porque pode voltar a acontecer, mas isso às vezes quer dizer zerar os sintomas que aquela pessoa sentia de ansiedade. Então, uma boa remissão de sintomas, muitas vezes, é zerar tudo que a pessoa sentia. Eu não sei se eu perguntei, mas o que leva uma pessoa a ter ansiedade? Acho que eu já perguntei. Então, a causa é sempre multifatorial, a gente fala, né? Muitas vezes é uma questão biológica, mas nunca é só isso, né? Sempre é multifatorial. Então, pode ser o ambiente que ela está inserida, pode ser uma falta de rotina, pode ser algo que aconteceu pontualmente e acabou desencadeando esse transtorno, pode ser algo que ela passou na infância, na adolescência, e que mais tarde refletiu nos comportamentos dela. Então, nunca é uma causa única ou um padrão, né? Sempre varia muito. Mas sempre vem de um padrão de preocupação. Geralmente são pessoas que foram criadas, de certa forma, muito cobradas, muito exigidas, e isso gera uma intensa preocupação no futuro, né? Sim. Também nas escolas é bem importante frisar isso, né? Porque é onde mais acontece e é onde, às vezes, ali os professores, diretores, às vezes não sabem como lidar e quer ligar para o pai, mas ele não quer ligar para o pai porque não fala disso em casa e fica naquela. E o professor ou o profissional que está ali, ele quer entender o porquê, a causa, o motivo e não sabe acalmar. E eu falo isso porque agora eu tô no ensino médio e no início eu me sentia muito mal, muito assim, prensada, porque era outro ritmo e eu não estava acostumada, novas pessoas, professores rígidos que cobravam, aí queriam fechar toda a sala e eu tenho pavor de ficar assim numa sala cheia, com toda trancada, sabe? Então, tinha essa coisa de não ter aquela compreensão. E aí ia para a secretaria e não tinha aquela compreensão de tipo assim, ai, tá, o professor tem que fechar a sala, mas o que tem, né? Assim, e aí queriam saber o motivo pelo qual eu tava assim, mas eu falava, não tem motivo, eu só tô agoniada. Então, tipo assim, tentar entender, acalmar e, tipo,
ajudar, né? Tipo, tá, o teu motivo é porque a sala tá abafada, porque estão em cima de ti. Então tá, fica um pouquinho aqui na rua, vamos conversar. Depois tu volta, a gente pede pro professor das próximas vezes não trancar a sala, né? E eu vejo que às vezes faltava isso, dessa comunicação, sabe? Eu vejo que nenhuma pessoa é igual, né? Então a gente precisa identificar quais as necessidades de cada uma. Nem todo mundo vai conseguir ficar no mesmo ambiente, sentado na mesma postura, da mesma forma, pelo mesmo tempo, né? E muitas vezes é isso que a escola exige da gente, né? Que a gente se adeque a um padrão que nem sempre todo mundo vai ficar confortável. E eu entendo que é muito difícil flexibilizar em vários sentidos, mas a gente também precisa compreender essas limitações. Porque imagina o tanto de sofrimento que isso pode te causar se tu não manifestar isso, né? Se tu não comunicar o que tá acontecendo. Provavelmente tu estaria ali, talvez desenvolvesse uma crise e ficasse ali naquele sofrimento sozinha, né? Então, por isso que a gente precisa realmente deixar muito claro aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para os outros poderem atender, e a gente também precisa ser muito compreensivo com quem está do nosso lado, né? A gente não sabe as batalhas que uma outra pessoa está enfrentando, a gente não sabe as lutas que essa pessoa tem em casa, ou que ela está enfrentando naquele exato momento, e eu acho que a gente precisa começar a ser mais compreensivo, assim, as pessoas hoje, como a gente falou, elas são muito voltadas para si, esquecem, assim, de se colocar no lugar do outro, de entender que talvez o outro seja diferente de ti. Isso não é certo nem errado, né? Só é diferente. Sim. Sem contar que também tem aquela coisa na escola de eles acharem, mas pode ser frescura. Tem aquela coisa de pode ser frescura. É claro que eu já encontrei algumas pessoas que realmente a gente pergunta, a gente tenta ajudar. Eu já escutei até uma menina na qual eu fui tentar ajudar, aconselhar, né? E ela, não, eu só tô arrumando desculpa pra sair da sala. E eu olhar pra ela e olhar com um olhar de tipo, nossa, se tu entendesse a gravidade disso, tu entenderia que não se usa isso como desculpa, porque isso é sério, entende? Então, realmente tem, mas é muito triste que as pessoas usem isso como, tô mal, posso sair? É muito triste isso, eu acho. A informação e a internet, assim, elas têm, né, o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? O lado positivo é que pode ajudar muita gente que sofre com isso, né? Facilita muito a vida das pessoas, tem um fácil acesso à comunicação, mas ao mesmo tempo traz muitos prejuízos nesse sentido, de as pessoas se aproveitarem de uma informação para usar para o negativo. Então, a gente precisa sempre estar muito atento a esse tipo de informação e tentar também sinalizar, de alguma forma, né, o que aquela pessoa está fazendo, porque nem ela se dá conta. E eu fico muito preocupada quando isso acontece, porque a gente vê que as pessoas, assim, estão banalizando realmente um transtorno mental, que é algo que já foi... A gente já lutou tanto, né, para quebrar esses tabus, para isso ser normalizado, para ganhar o nosso espaço. E aí acontece esse tipo de situação e às vezes faz... Né, Inclusive, quando uma pessoa tem ansiedade mesmo, aí outro professor acha que ela não tem por causa dessa questão de frescura. Eu imagino que para um professor seja difícil diferenciar aquele aluno que está realmente em sofrimento e aquele que está só inventando algo, né? Sim. Na escola de vocês hoje não tem psicólogo? Não. Hoje muitas escolas já têm, né? E eu acho que nessas escolas em que não tem, acontece isso mais facilmente, né? De as pessoas se aproveitarem porque sabe que não tem um especialista ali para avaliar, né? Mas, claro, a gente não tem como diferenciar, né? Quem é leigo ou quem não é dessa área. Dificilmente vai conseguir diferenciar quem está sendo real e quem não está. E acaba que quem realmente passa por um transtorno desse acaba sendo punido, de certa forma, né? Bom, então agora a gente está chegando ao fim de mais um Papo Cabeça podcast. E só lembrando que a gente está sendo financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência do CMDCA, de Capivari de Baixo, e patrocinado pela Diamante Geração de Energia. E eu também quero pedir para vocês seguir a gente aqui no YouTube, no Instagram e no Spotify. Você pode... Certo, gente, muito obrigada pelo convite, eu adorei o nosso bate-papo. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre ansiedade, eu falo sobre isso também no meu Instagram, é Marina Nunes Psi, e eu fico à disposição o que vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, eu vou adorar bater um papo cabeça também com vocês por essas redes. Obrigada. Muito obrigada.